Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Se não vos converterdes, irei morrer todos do mesmo modo. Acredito eu, por estarmos aqui, aos que estão nos assistindo, se estamos aqui é porque somos pessoas, de certa forma, em processo de conversão, convertidas. Entretanto, como diz a leitura segunda para nós hoje, faz uma exortação. Quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. O fato de nós já termos uma caminhada religiosa, não podemos afrouxar a nossa vivência espiritual. Cuidado, porque é mais fácil cair do que levantar. Por isso temos que estar atentos à vivência. Esse tempo de Quaresma nos ajuda a refletir da necessidade que nós temos de termos uma vida penitencial, de nos voltarmos para Deus. Ah, padre, mas que Deus é esse que, poxa, tanta doença, tanta morte, tanta dificuldade estamos passando? Que Deus é este? Que não tem misericórdia? Acredito às vezes que Deus está me castigando, Ele está me punindo porque eu fui ruim no passado. Esta mentalidade, ela é muito presente ainda no tempo presente. Ainda hoje as pessoas têm esse imaginário de um Deus que vai nos punindo. A quem não faz a vontade dele, ele vai enviando doenças, dificuldades, mortes na família e assim por diante. Não. Converta essa ideia. Deus não é assim. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus justo. A liturgia de hoje vem justamente nos chamar a atenção para a nossa conversão e, ao mesmo tempo, mostrar para nós um pouco a imagem de Deus. Começo aqui a partir da primeira leitura, tirada desse livro do Êxodo,
onde tem o encontro de Moisés com Deus. Moisés faz uma experiência com o divino quando sobe a montanha. Já vimos sobre isso, a montanha como lugar do encontro com Deus. Em montanha é pedra, pedra Pedro, Pedro igreja. Nós estamos aqui na montanha. E Moisés, quando subiu a montanha, ele viu ali uma pequena árvore, uma sarça, que pegava fogo, mas ela não se consumia. E daquele fogo, daquela árvore, Moisés teve uma experiência com Deus. E ali Deus começou a revelar ainda mais a sua imagem. Embora a imagem perfeita de Deus se dê no Novo Testamento, em Jesus Cristo. Diz Deus a Moisés: tire as sandálias dos pés, porque este lugar é santo. E aqui, olha que bonito, olha que Deus é este. Deus disse: Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor, conheço os seus sofrimentos, desci para libertá-los. Se nós sofremos, se nós passamos por dores, por dificuldades e doenças, o que seja, Deus não é indiferente. Primeiro, que não veio de Deus. Deus não nos pune segundo as nossas faltas. Se você fez algo errado no passado ou no presente, e por um motivo ou outro tem uma enfermidade, uma cruz, não jogue isso nos ombros de Deus. Deus não manda mal para ninguém. E como é que Deus é diante de nossas dores? Ele vê, ouve, conhece e desce. Isso é muito importante, esta imagem que Deus já com Moisés. Deus então nos vê, Ele está ouvindo os nossos clamores, Ele conhece as nossas dores e Ele desce. Vai descer, desce, vai descer, desce. E Deus desce a cada um de nós, para encontrar a nós. E ali Ele não vem para tirar as nossas cruzes, mas nos dar forças. Ele veio para quê? Para que a gente possa nos converter. Conversão é uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Por isso, no Evangelho que mostra o povo procurando, que Pilatos havia feito uma atrocidade. Pilatos havia matado homens galileus, tirado o sangue deles, misturado com o sangue de animais, para fazer uma oferta a Deus. Isso é um sacrilégio. E aí o povo perguntava: por que eles morreram daquela forma? Que pecado eles tiveram para merecer tal culpa, pena de Jesus? Não pense assim. Se alguém está sofrendo ou teve uma morte cruel, não é porque Deus a puniu pelo seu pecado. Não pense assim. Não é desta maneira. Mas se vocês não se converterem, vocês irão morrer assim. De que maneira? De uma morte cruel? Não, mas da morte eterna. Aqui Jesus fala não da morte biológica, aqui na terra, mas da morte eterna. Se você está espantado com gente de bem, morrendo de pandemia, morrendo de doenças, se crianças que estão ali lutando pela vida com câncer e tantas coisas, se vocês se questionam por quê, e essas pessoas morrem, e é para nós um escândalo, se nós não nos convertermos, será escândalo a nossa morte eterna. Nós iremos morrer para a eternidade. É isso que ele chama a atenção. Deus, Ele é amor e paciência. Mas haverá uma hora em que a sua justiça irá acontecer. E se na hora da nossa morte,
nós não estivermos com uma vida convertida, será uma atrocidade, será um escândalo, porque seremos cortados e lançados ao fogo. O problema agora é: como é que eu sei se eu vivo uma vida convertida ou não? O que é a conversão? A conversão é dar frutos. Que frutos são esses? Os frutos do Espírito, os frutos de Deus. Jesus conta uma parábola de um dono de uma vinha que plantou ali uma figueira. O homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. A figueira, depois de 3 anos, a figueira não deu fruto. O dono da vinha vai dizer: corta. O vinhateiro, que parece ser mais misericordioso que o dono da vinha, diz: não, vamos esperar mais 1 ano. Eu vou adubar, eu vou cuidar. Se não der fruto, aí o senhor arranca. Esta parábola vem nos mostrar a imagem que o povo de Israel tinha de Deus e a imagem verdadeira de Deus em Cristo. O dono da vinha é o que o povo imaginava acerca de Deus: justiceiro, não deu fruto, corta. O vinhateiro é Jesus Cristo e é a imagem perfeita que 3 anos do ministério público de Jesus, 3 anos de pregação, e o povo não se converteu. Mas ainda assim, o vinhateiro diz: tenha paciência, vamos esperar que esse povo vai se converter. E aí volta a pergunta: o que é uma vida de conversão? Uma vida que dê frutos. Qual é o fruto que Deus espera de nós? O amor. Quando Moisés encontrou com Deus, Moisés perguntou o nome de Deus. E Deus disse: eu sou aquele que sou. Deus é. Se Deus é, Deus não pode não ser. O que Deus é? Jesus diz que Deus é amor. João vai dizer: Deus é amor. Então Deus é amor. Eu sou aquele que sou. Deus é aquilo que é amor. E Deus não pode não ser amor. Por isso, se você é ruim com Deus, se você é indiferente a Deus, se você vem ou não vem à igreja louvar a Deus, Deus continua sendo o que é: amor. Deus não odeia, Deus não se vinga, Deus é o que é: amor. E Ele então aduba-nos, dá-nos a graça. Para quê? Para que nós possamos também sermos amor, para que nós possamos viver como Ele. O problema é que hoje estamos relativizando conceitos. O que é para um não é para outro. O que é certo para um não é para outro. E vivemos num tempo onde cada um vai escolhendo o que quer, de igreja, de livros, de seguidor, de influência, constrói a sua fé e é o que vai dizer se é certo ou errado. Pode falar bispo, padre, papa, igreja, a pessoa não está nem aí. Ela já está convicta de suas ideias. São as pessoas, é a igreja que tem que se converter à minha ideia. Se você continuar assim, vai morrer. E vai morrer eternamente. Diz o Senhor: aprendamos a amar. Hoje a cultura, ódio, raiva, vingança, violência, está dilacerada.
Acabei de assistir aquela série Adolescentes, né? Um pouquinho chata no início, mas depois vai, terminei, são 4 capítulos. Engraçado que nessa série, em momento algum, se toca sobre religião ou de fé. E ali se vê uma sociedade como um todo doente, uma sociedade inteira, professores, pais, todo mundo doente, sem saber como cuidar, por limites. E ali os celulares, o mundo digital cada vez mais avassalador em nossas vidas. E as consequências trágicas. O pai no final diz uma frase: eu poderia ter feito mais. Gente, isso é doloroso demais. O arrependimento é essa dor de saber, é uma dor na alma, de saber eu poderia ter feito mais. Me lembrei na hora, um filme mais de tempo, A Lista de Schindler, quando depois de salvar muitos judeus, ele chega e diz: eu poderia ter feito mais. Poderia ter vendido meu relógio, meu carro, ter comprado e libertado mais gente. Não se acomode na sua vida espiritual. O mundo tem feito campanhas grandes para nos convencer que está certo. Tudo pode. Que você vive a sua consciência porque você merece ser feliz. O mundo é muito bonzinho e ele mostra que ele é mais e muito melhor, muito mais bom do que o Deus que a religião coloca para nós. Mas se nós não nos convertermos, nós iremos morrer. E quando falo morrer, é morrer eternamente. Faça o exame da sua consciência. Se você quer então buscar uma libertação, uma cura espiritual, vou te indicar um caminho. Nós católicos somos os únicos, a única religião no mundo em que nós temos um mediador entre Deus e os homens, a partir de Jesus Cristo, que são os sacerdotes pela confissão. Somente nós temos a graça de estarmos diante de um sacerdote e sermos absolvidos. Nós somos o único tribunal do mundo em que o indivíduo entra, que o réu entra como culpado, se declara culpado e sai absolvido. E a igreja nos pede que ao menos uma vez por ano, pela Páscoa do Senhor, nós nos confessemos. Mas o católico hoje está anos e anos e anos sem se confessar. E todo domingo está aqui na fila de comunhão. O católico vem à igreja um domingo quando ele quiser, um domingo sim, um domingo não, e vem como se nada tivesse acontecido e volta a comungar. O católico vive uma vida errada, moral, afetiva, em todas as instâncias, mas não se culpa, não pesa na sua consciência e está comungando. Não fazemos esforço nenhum de crescimento. Se continuarmos assim, diz Jesus, nós iremos morrer eternamente. Ser cristão católico não quer dizer que não tenha pecado. Sim, eu sou o primeiro deles, gente. Eu sou um pecador. Eu não vou dizer meu pecado para vocês, porque vocês não são um padre, não dá para absolver. Mas eu me confesso diante de um sacerdote, de um padre conhecido, e reconheço, eu errei nisso. Como é que eu vou saber que eu estou errado? Vamos lá. Pega os 10 mandamentos, digita no computador ou na Bíblia, os 10 mandamentos. Ah, mas é muito vago. Aí você vai pegar a sua Bíblia, Mateus capítulo 5 a 6, 7 e 8.
é o chamado Sermão da Montanha. É a principal pregação de Jesus. Mateus 5, 6 e 7. Está ali. Jesus, ele lê os 10 mandamentos e traz para a raiz do problema. Não vai sobrar um de nós. E ali você vai pedindo o Espírito Santo, pega um papel ou o celular e vai anotando. Mas anota não só os seus pecados que você sabe que está errado. A confissão não é para dizer pecado que foi feito. A confissão é para poder dizer o arrependimento dos pecados que você fez. Tem gente que vem confessar hoje, toda semana, e diz o pecado. Por um lado, é o pecado, mas não tem uma gota de arrependimento. Para que a confissão seja válida, um dos critérios das matérias é o arrependimento. Arrependimento é uma dor na alma, uma dor que dilacera. Eu podia ter feito mais, eu podia ter resistido mais, eu podia ter feito um pouco mais e não fiz. E ali, diante de um padre, eu vou com a listinha anotada. Não queira justificar o seu pecado. Padre, eu fiz isso na época do meu marido, sabe, padre? O marido é isso, esquece. Não queira amenizar a sua atitude. Tenha coragem de dizer: eu pequei, eu fui fraco nisto, e me arrependo. Pronto. Gente, a confissão para nós é um alívio. Por favor, você que tem anos que não se confessa, em nome de Jesus Cristo, se converta. Agora, tem gente que não pode se confessar porque vive de forma irregular. Deus tem paciência conosco. Não abuse da paciência de Deus, porque na hora da nossa morte é a hora que nós seremos colocados diante de Deus e seremos cortados ou mantidos. Por isso, se esforce, largue esta vida dupla que vive. Ninguém conhece, ninguém sabe, só você. E você acha que vai enganar a Deus. Deus sonda o nosso coração, Deus sabe das nossas necessidades, nossos desejos, antes que a palavra chegue em nossa boca. Não quero com isso incutir medo, pelo contrário, porque Deus é amor. Deus está nos dando forças. Sim, nós não conseguimos por nós mesmos. É por isso que a gente vem aqui. A Eucaristia, ela não é só remédio para os santos, ou prêmio para os santos, ela é remédio para os doentes. Eu não comungo só porque eu não estou em pecado. Eu comungo porque eu estou em pecado e eu quero me libertar. Eu preciso de forças. E aqui eu confesso: Senhor, eu sou pecador. E a Eucaristia também me leva para o confessionário. E o confessionário me leva para a Eucaristia. É um movimento dos dois, da graça divina. Agora, eu não vou ficar comungando e não querendo me converter. Tem gente que está em situação de pecado e se acomodou comungando. Está errado. E sabe que está errado. E nessa parte da nossa moral, que está tocando cada vez mais a nós, a igreja, através da palavra, tem uma orientação. Resolva a sua vida. Procure resolver a sua vida espiritual. Você está amarrado: padre, mas eu sou fraco. Então reza, criatura. Tenha força. Quando uma pessoa está viciada em alguma coisa,
e ela pede ajuda, às vezes ela vai para uma clínica, ela sai daquele ambiente, saia de grupos de pessoas que te fazem mal. Tenha coragem de tomar atitude de arrancar de dentro de você. E é para isso que nós rezamos, é para isso que a gente faz jejum, oração, caridade, para que Deus me dê condições de vencer e me converter, porque eu não quero ir para o inferno. Sim, gente, o céu é graça de Deus. Ninguém morre justo, ninguém morre puro. Deus, na sua infinita misericórdia, é que nos salva. Mas que da nossa parte tenha ao menos um esforço. Pecar é bom, é gostoso. E depois que a gente cai, a culpa às vezes brota. Culpa é uma coisa, arrependimento é outra. Ficar se culpando não resolve nada. De culpa, Judas se enforcou. De arrependimento, Pedro levantou. Então arrependa-se, procure, confesse, faça um check-up espiritual. Ponha você de frente do seu espelho de você mesmo. Olhe, mas não olhe segundo o seu critério. Olhe segundo aquilo que a igreja nos orienta e nos pede. Porque a igreja fala em nome de Deus, da palavra. Pega então Sermão da Montanha, Mateus 5, 6, 7, 8, leia. Não vai sobrar ninguém. A gente vai sentir o pior de todo, o cocô do mosquito. Mas tenha coragem. Vai rezando e vai pedindo a graça de Deus. E assim a cada dia, nos arrependendo, vamos então encontrando a misericórdia. Deus quer salvar todo mundo. É difícil? É, gente, é difícil, mas não é impossível. Entre na fila da misericórdia, cuidado com a fila da perdição. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.